Hoje falaremos sobre novidades em tecnologia, veículos elétricos e Tesla, Model YL visto novamente nos Estados Unidos Full Self-Driving, levando o motorista ao hospital, óculos de realidade aumentada de $2.000 da Snap, SpaceX adquirindo grande nome em IA e mais. Hoje, o Model YL foi novamente visto em testes nas ruas dos Estados Unidos, e a frequência dessas aparições está começando a revelar algo. Se você é novo no assunto, o Model YL é a versão longa, com 6 assentos, do Model X. A Tesla ampliou cerca de 15 centímetros na distância entre eixos para criar uma terceira fileira real, acomodando 6 pessoas em 3 fileiras. O modelo normal comporta até 7, mas a terceira fileira é muito apertada. Até agora, era um produto para o restante do mundo. Ele começou a ser vendido na China no ano passado, está sendo entregue na Austrália e na Nova Zelândia, e a Tesla acabou de iniciar as entregas na Índia, mas os Estados Unidos têm sido a grande exceção aqui, o que é um pouco estranho, já que esse é o mercado doméstico deles. A aparição mais recente é de um Model YL camuflado em San José, Califórnia, onde as pessoas notaram especialmente as rodas. Ele usa 19 polegadas sem calotas aerodinâmicas, algo comum quando um carro está quase pronto, não em testes iniciais. É interessante porque o design do carro já está pronto, faltando apenas iniciar a produção em 2 fábricas. Agora, quando você analisa os avistamentos nos Estados Unidos, fica claro que há um avanço em direção ao lançamento aqui. Carrocerias envoltas em plástico apareceram na Giga Texas lá em março. O primeiro avistamento em estradas dos Estados Unidos ocorreu na rodovia 280 no fim de abril. Depois, ele fez voltas de validação na fábrica de Fremont. Agora ele circula normalmente no trânsito de San José. Uma boa forma de prever o ritmo aqui é analisar o lançamento do último Tesla, que saiu primeiro no exterior e depois nos Estados Unidos. Uma comparação interessante é com o Model 3 Refresh, a versão Highland. Ele foi lançado primeiro na China e Europa, e já apareceu em testes sem disfarce nos Estados Unidos em setembro de 2023. Depois, a Tesla abriu os pedidos nos Estados Unidos 4 meses depois, no início de janeiro, e as primeiras entregas nos Estados Unidos começaram poucas semanas depois disso. Se o Model YL seguir esse mesmo ritmo, você conta a partir dos primeiros flagrantes nas estradas dos Estados Unidos até o final de abril. 4 a 5 meses depois, os pedidos ocorrem no fim do verão ou início do outono, com entregas no final do ano. Esse período coincide quase exatamente com o que a maioria espera após ver essas voltas de validação em Fremont. É o cronograma que Elon Musk anunciou para 2026 na América do Norte, mas ele também sugeriu que podem pular esse lançamento se o FSD estiver adiantado. O único ponto em que os cronogramas quase sempre atrasam é na transição da produção para a entrega dos carros nas garagens. Meu palpite é que a produção começa no outono, mas uma boa parte das primeiras entregas reais aos clientes deve ficar para o finzinho deste ano ou o começo do próximo ano. Podemos ver as primeiras entregas acontecendo definitivamente no final deste ano, mas eu não ficaria surpreso se mesmo que você seja um desses primeiros clientes que quer receber logo, só vai receber esse carro em 2027. Esse modelo é importante devido à alta demanda. Nick Cruz-Patani afirmou ter conversado com muitos interessados em comprar assim que chegasse aos Estados Unidos, o que faz sentido. Ouvi isso de muita gente, e o Model Y normal já é um dos carros mais vendidos do mundo. Este é o mesmo carro comprovado, agora com a fileira extra de assentos que as famílias pediram à Tesla, já sucesso em outros mercados. Nos Estados Unidos, as pessoas adoram SUVs de 3 fileiras, mas preferem modelos mais quadrados, e este não é tanto assim. De qualquer forma, eu testei isso quando estive na Austrália, coloquei a terceira fileira à prova de verdade, e consigo me imaginar sentado lá atrás em viagens longas e ficando totalmente confortável. Agora, falando de novos produtos da Tesla, 2 Cybercabs acabaram de aparecer o mais longe possível do Texas, na Nova Zelândia. Esses foram 2 dos primeiros protótipos foscos enviados ao hemisfério sul, e o momento revela muito. É pleno inverno lá embaixo, então provavelmente é um teste em clima frio, com o campo de provas próximo à estação de esqui Cardrona como o local mais provável. As montadoras fazem testes de inverno assim há anos para poderem continuar testando em clima frio o ano todo. Elas mandam o carro para o hemisfério oposto. Para o Cybercab, o inverno é um desafio maior que para carros comuns. Pense no que ele precisa provar. Sem volante ou pedais, quando a estrada está coberta de neve e gelo, não há motorista para controlar, dosar o acelerador ou corrigir derrapagens. O carro deve lidar sozinho com tudo isso, incluindo perda de tração, maiores distâncias de parada e como a frenagem regenerativa pode entrar de forma brusca em superfícies escorregadias. O sistema depende das câmeras, que enfrentam dificuldades no inverno. A Tesla precisa mostrar que o carro enxerga e dirige com segurança diante do reflexo da neve, lama nas lentes, sal e sol baixo no enquadramento,
antes que um robotáxi circule em lugares com estações bem definidas. Também tem a questão do funcionamento básico desse carro em temperaturas tão baixas. De volta para casa, a produção segue crescendo. Um voo de drone recentemente flagrou um recorde de 120 Cybercabs estacionados na Giga Giga, Texas, em um único dia, acima dos cerca de 102 apenas alguns dias antes disso. O diretor do Departamento de Transportes do Texas sentou-se em um Cybercab de produção e apontou que ele não tem volante, acelerador nem pedal de freio, apenas assentos e uma tela. A Tesla não está com falta de Cybercabs agora. Estão construindo e estacionando centenas, e validando-os para o inverno do outro lado do planeta. A única coisa que ainda não vimos é a parte que realmente importa aqui. Um Cybercab saindo para buscar um passageiro pagante sem ninguém no banco da frente. Esse é o marco que estou esperando, e tudo o que está acontecendo agora está levando a isso. Agora, só para lembrar rapidamente, se esse é o tipo de notícia sobre tecnologia e Tesla que você gosta de acompanhar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os vídeos assim que forem lançados. Hoje saiu uma notícia que mostra qual que é o rumo do FSD, além de lidar só com o trajeto diário. Um homem estava dirigindo seu Model X quando começou a ter uma emergência médica com uma forte dor no peito, e, em vez de tentar continuar dirigindo, ele ligou para o filho. O filho dele estava em outro lugar completamente diferente, mas abriu o aplicativo da Tesla e definiu remotamente o destino do carro para o hospital mais próximo. Com a direção totalmente autônoma no comando, o carro o levou até lá, enquanto ele podia se concentrar em manter a calma e lidar com o que estava acontecendo com ele. O filho avisou antes, então quando o carro chegou à emergência, a equipe já aguardava do lado de fora. Em um carro comum, a situação seria bem diferente. Se você está sozinho e algo como um ataque cardíaco começa, suas opções são continuar dirigindo, o que é perigoso para você e para todos ao redor, ou encostar o carro e esperar por uma ambulância. Aqui, o carro virou uma ambulância e provavelmente o levou mais rápido até lá. O diferencial é que o Full Self-Driving percorre todo o trajeto sozinho, e o destino pode ser definido remotamente por celular, até por quem não está no carro. A pessoa no banco não precisa realmente fazer nada além de sentar e respirar. Agora, não vou exagerar essa história e transformá-la em uma promessa de que isso vai salvar todo mundo, mas é realmente uma visão sobre o lado positivo desses carros ficarem mais capazes, e é o tipo de coisa que é muito difícil de conseguir de qualquer outra forma. Também é uma mudança de ritmo agradável, porque embora os clientes estejam realmente gostando da direção totalmente autônoma, isso geralmente só aparece nas notícias quando algo dá errado ou há um recall ou algo assim. Então, é ótimo ver isso funcionando no outro sentido. Agora, continuando com a direção totalmente autônoma, há uma atualização sobre a situação lá na Europa. A Tesla tem aprovado o FSD em vários países europeus e recentemente a Reuters investigou e afirmou que a empresa forneceu dados de segurança enganosos aos reguladores para agilizar a aprovação. Relatamos isso em um vídeo recente. O governo holandês contestou isso. O ministro dos Transportes afirmou ao parlamento que a aprovação não se baseou nas estatísticas da Tesla. Ela se baseou em testes independentes da autoridade rodoviária. Ele disse que as autoridades rodoviárias negaram que os números da Tesla tenham sido usados na aprovação. Ele ressaltou que Teslas com o sistema já rodaram dezenas de milhões de quilômetros nas estradas holandesas sem nenhum incidente grave. E os testes por trás da aprovação definitivamente não foram apenas uma formalidade. Foram mais de 18 meses de trabalho, mais de 1 milhão de quilômetros de testes em vias públicas, 13 mil viagens com clientes e 4.500 cenários em pistas fechadas. Isso é importante fora dos Países Baixos por causa de como a Europa aprova as coisas aqui. Uma vez que um país aprova o FSD, fica mais fácil para o próximo reconhecer essa aprovação e seguir. Então uma defesa forte aqui ajuda toda a implementação europeia. Como podemos ver, o histórico de condução da Tesla no mundo real por lá é sólido em termos de dados, e agora um órgão regulador nacional está apoiando publicamente como essa aprovação foi alcançada. Foi independente. Não foi a Tesla usando seus próprios números para fazê-los parecer um pouco melhores do que talvez sejam. Mesmo com histórico limpo, os números de marketing da Tesla não são incontestáveis, e reguladores fazem bem em questionar alegações exageradas. De qualquer forma, isso é ótimo para a Tesla e para o FSD como um todo, porque não foi só os Estados Unidos que aprovaram. Na Europa, está recebendo apoio independente de uma autoridade nacional de trânsito, e definitivamente é difícil para os céticos contestarem isso. Enquanto a Europa aprova a direção totalmente autônoma, 2 senadores dos Estados Unidos tentam ir na direção oposta. Ed Markey de Massachusetts e Richard Blumenthal de Connecticut enviaram uma carta à Administração Nacional de Segurança no Trânsito nas Rodovias, pedindo que ela revise formalmente os números de segurança que a Tesla divulga para o FSD. Eles contestam especialmente a alegação mais repetida da Tesla, que o FSD é até 7 ou 10 vezes mais seguro que um humano. A Tesla afirma que seus carros percorrem 8,8 milhões de quilômetros entre acidentes graves, enquanto o motorista americano médio percorre cerca de 1 milhão e 60 mil quilômetros entre acidentes graves.
Eles argumentam que a comparação não mede as mesmas coisas dos dois lados. Eles afirmaram que dados de segurança enganosos podem levar motoristas a confiar demais no FSD, ocultar falhas reais do sistema e dificultar a avaliação dos riscos dos carros pelos reguladores. Isso se baseia em reportagens recentes da Reuters sobre como a Tesla calcula seus números, destacando a janela de acidentes. A Tesla só registra um acidente relacionado ao FSD se ocorrer até 5 segundos após o sistema ser desligado, enquanto o governo considera 30 segundos. Assim, acidentes nesse intervalo podem não aparecer nos dados da Tesla. Outro ponto é que os dados de acidentes da Tesla vêm do próprio carro. Então, colisões em que o veículo perde energia ou conexão podem não ser registradas. Essa é a alegação. Então, eles enviaram à NHTSA uma lista de perguntas diretas com prazo para resposta até 7 de julho. A agência já conferiu por conta própria o cálculo da Tesla sobre ser 7 vezes mais seguro? Ela já solicitou à Tesla os dados brutos, definições de acidente e premissas desse número. Analisou a janela de 5 segundos versus o padrão de 30 segundos? Além disso, querem que a NHTSA exija que todas as empresas desses sistemas relatem mais dados, não só a Tesla. Mark questiona a tecnologia de assistência ao motorista da Tesla há anos, desde uma audiência no Senado em 2019 sobre o piloto automático. A FTC recebeu denúncias sobre a divulgação da empresa, e após uma advertência no ano passado, a NHTSA iniciou uma investigação. A Tesla retirou o nome piloto automático após o DMV da Califórnia considerá-lo enganoso e ameaçar suspender sua licença de venda no estado caso não alterasse. Compare isso ao que ocorreu recentemente na Holanda. A autoridade rodoviária holandesa aprovou o FSD após testes independentes, e o ministro dos Transportes afirmou que carros locais já percorreram 15 milhões de milhas sem incidentes significativos. O que está de acordo com as próprias afirmações da Tesla de que o FSD é cerca de 3,5 vezes mais seguro especificamente nas estradas holandesas. Para mim, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A Tesla pode estar exagerando em um dado e na forma de apresentá-lo, mas o FSD ainda pode ser mais seguro que um humano. Uma análise independente resolve essa questão. Se os números da Tesla forem tão fortes, eles deveriam querer que reguladores os confirmassem, não impedir essa verificação. Então, no geral, acho que isso deve acabar sendo algo bom para a Tesla. Próxima notícia de hoje, do lado das vendas, a Tesla acabou de receber um relatório muito positivo. O Goldman Sachs elevou a previsão de entregas da Tesla no segundo trimestre para 420 mil veículos de uma estimativa anterior de 405 mil. Analistas deles acreditam que as entregas da Tesla neste trimestre superam as expectativas de Wall Street. Eles se baseiam em dados recentes de vendas e registros nos principais mercados da Tesla: China, Europa e Estados Unidos. Isso definitivamente está de acordo com algo que temos visto há algum tempo, onde muitas manchetes dizem que as vendas da Tesla estão com dificuldades, mas os dados reais em muitos mercados, especialmente nos últimos meses, continuam vindo melhores do que a maioria das pessoas temia. Há duas interpretações. Otimistas veem a demanda voltando e as manchetes negativas exageradas, enquanto céticos dizem que a Tesla depende de incentivos e cortes de preços para alcançar esses números. De qualquer forma, vale a pena notar quando um banco que normalmente é cauteloso está aumentando sua previsão em vez de cortá-la. Isso geralmente parece ser algo positivo para a Tesla. Próxima notícia. A SpaceX avançou ainda mais em inteligência artificial, dando mais um grande passo nessa área. A SpaceX vai adquirir a Cursor, uma das principais ferramentas de codificação em IA, em um acordo de ações que avalia a empresa em cerca de 60 bilhões de dólares. A Cursor é a ferramenta usada por muitos desenvolvedores para escrever código com IA, fazendo grande parte do trabalho, tornando-se um dos produtos de crescimento mais rápido do setor. Mas isso não aconteceu por acaso. A equipe de IA da SpaceX estava desenvolvendo um modelo com a Cursor que em breve estará disponível na Cursor e nas ferramentas Grok. Eles declaram que querem criar os modelos de IA mais úteis do mundo, integrando isso ao projeto maior da SpaceX. Eles acumulam acordos de IA, alugam grande poder de computação para empresas e agora também atuam no software, melhorando muito essa área. Saurabh Meriti destacou que, quando você soma esse acordo com os acordos de computação da SpaceX, o ritmo anual de receita da empresa está chegando perto de 55 bilhões de dólares, subindo de cerca de 18 bilhões no ano passado. A empresa está bem diferente do que há um ano. A SpaceX costumava ser apenas foguetes e Starlink, e agora são foguetes, satélites, uma enorme quantidade de poder de computação em IA e uma das principais ferramentas de programação, tudo sob o mesmo teto. Uma empresa de foguetes está se destacando entre as maiores de IA. Isso reforça a antiga dúvida se Elon vai unificar todas as suas empresas, incluindo a Tesla, em uma só.
Próxima notícia de hoje. Lá na Snap, a empresa por trás do Snapchat, eles acabaram de lançar alguns dos óculos inteligentes mais ambiciosos que já vimos até agora, e eles não são baratos. Eles se chamam Specs, óculos de realidade aumentada que realmente projetam imagens digitais diante dos seus olhos, diferente de muitos óculos inteligentes atuais que oferecem apenas áudio e câmera. O preço é $2.195. As pré-vendas estão abertas com depósito reembolsável, e o envio será neste outono nos Estados Unidos, Reino Unido e França. O diferencial desses óculos é serem totalmente independentes, sem necessidade de celular, bateria externa ou cabos. Todo o processamento ocorre nos óculos, que usam 2 chips Qualcomm, um para câmeras e outro para realidade aumentada. Tenho que dizer que, ao ver esses óculos no rosto de alguém, fica claro que não estão conectados a nada, já que toda a funcionalidade está nesses óculos grandes. Eles possuem campo de visão de 51 graus, telas coloridas nas lentes e até 4 horas de bateria ativa, chegando a 20 horas com o estojo de carregamento. Eles têm 2 tamanhos e pesam cerca de 130 gramas mais que óculos comuns, mas não é exagerado. Eles também contam com OpenAI integrada, e a demonstração do Snap mostrou direções ao vivo na visão, tradução em tempo real, auxílio no conserto de carro e até medição de móveis apenas olhando para eles. A ideia é que, em vez de usar o celular, a informação apareça diretamente diante de você. Na verdade, a Snap já vem fabricando esses óculos para desenvolvedores há alguns anos, mas essa é a primeira versão que eles estão realmente vendendo para o público em geral. O CEO da Snap afirmou que estão apostando tudo nisso, pois óculos assim são o próximo passo após o smartphone. Não é só conversa, o principal negócio do Snapchat está sob pressão há anos, então é uma aposta séria para eles. $2.000 é muito para qualquer produto, e as ações da Snap caíram, pois investidores duvidam que pessoas comuns pagarão tanto por algo que é basicamente um computador no rosto. Mesmo assim, é notável que já existam óculos de realidade aumentada independentes desse porte e peso, e a Snap não é a única buscando esse objetivo. A Meta já vendeu milhões de óculos inteligentes Ray-Ban, e Google e Samsung lançarão seus óculos de IA neste outono, em parceria com marcas como Warby Parker. Há forte concorrência nesse mercado. A Snap aposta no segmento premium e realidade aumentada, enquanto a maioria dos outros começa com óculos mais baratos e mais simples, mais focados em áudio e em uma câmera do que em uma tela completa. A Snap já teve os Specs antes, mas agora está entrando de vez nesse mercado de alto padrão, e esse também é um mercado no qual a Apple pretende entrar em um futuro próximo. Estou curioso para ver se algum vai se destacar ou se os óculos de realidade aumentada ainda são prematuros para a maioria. Sim, isso realmente elimina aquele momento em que você está olhando para baixo no seu celular, aquele momento que a maioria das pessoas vê o tempo todo e do qual muita gente está tentando se afastar. Mas será que realmente é melhor você estar olhando para a pessoa sem realmente estar olhando para ela? Ou será que na verdade é pior? Quando você vê o CEO usando esses óculos e dizendo que não são distrativos, é engraçado, pois eles são muito distrativos. Agora, continuando no lado da tecnologia, lá na Apple, saiu um novo relatório sobre o que o próximo iPhone vai precisar só para acompanhar a inteligência artificial. De acordo com um novo relatório da cadeia de suprimentos, o iPhone 18 padrão vai vir com 12 GB de RAM, um aumento em relação aos 8 do iPhone básico atual, e o motivo é a inteligência artificial. Essa memória extra é o que é necessário para rodar o modelo de IA mais poderoso da Apple no próprio dispositivo, além dos recursos mais novos da Siri, do tipo que funcionam diretamente no telefone em vez de depender da nuvem. Rodar isso no próprio telefone é justamente o objetivo da Apple, porque manter tudo no dispositivo é melhor para a velocidade e principalmente para a privacidade. Esse é um dos principais argumentos que usam para vender a IA em relação à concorrência. Ótima notícia para compradores. O relatório afirma que a Apple não aumentará o preço base para incluir essa memória. Para contextualizar, o iPhone 18 padrão deve ser lançado no primeiro semestre do próximo ano, com os modelos Pro e o dobrável vindo depois. Então, é uma especificação pequena por si só, mas é um sinal claro de que a quantidade de IA que um celular pode rodar sozinho está se tornando um diferencial de venda, e você sabe que eles definitivamente vão falar sobre isso. Use este celular, compre este novo modelo e você pode rodar IA diretamente nele. Você não precisa estar conectado nem enviar dados para nenhum servidor, nem mesmo os nossos na nuvem. A OpenAI acabou de lançar uma grande mudança na forma como o ChatGPT se lembra de você. O novo sistema, que eles estão chamando de Dreaming, lê sozinho anos de conversas passadas em segundo plano e atualiza o que sabe sobre você sem que você precise pedir para salvar nada. Antes era preciso gerenciar manualmente uma lista de memórias salvas. Agora, ele monta automaticamente um perfil mais completo seu, organizado por trabalho e hobbies. A OpenAI diz que também tornou isso muito mais preciso, e a frequência com que acerta os fatos saltou de cerca de 38% para 83%. Por outro lado, há a questão da privacidade.
Um chatbot criar um perfil de longo prazo sobre você com tudo o que já digitou é algo poderoso, mas também significa muitos dados pessoais armazenados em um só lugar. Assim, a OpenAI lançou um novo modo de bloqueio para quem lida com informações sensíveis. Ele limita várias conexões externas do ChatGPT para diminuir o risco de extração de dados por ataques. Esse assistente está se tornando mais pessoal e capaz, e o modo de bloqueio é a solução para quem precisa de controle mais rígido. Acho que vai haver muita demanda por essas duas funções, pessoas que querem que ele saiba mais sobre elas porque é frustrante. Ter que ficar lembrando o ChatGPT e também querer que ele seja o mais restrito possível. Não apenas uma solução empresarial, mas algo que as pessoas comuns querem. Na Tesla, a direção autônoma se expande para novos locais, mas enfrenta resistência em alguns. Primeiro, a boa notícia. A Tesla submeteu o sistema de direção autônoma para aprovação em Taiwan, onde está sendo analisado. Ao mesmo tempo, a Tesla está encerrando a opção de comprar o FSD de forma definitiva em Taiwan, como uma compra única. Parece que o FSD será apenas por assinatura nesse mercado, modelo que a Tesla já adota em quase todos os lugares. Eles preferem pagamentos mensais recorrentes a vendas únicas, pois assim conseguem aumentar o preço ao longo do tempo. Para Taiwan, isso é apenas o mais recente de uma lista crescente de mercados fora dos Estados Unidos, onde a Tesla está tentando aprovar a direção totalmente autônoma, e isso se soma aos lançamentos que estão acontecendo em toda a Europa. Nos Estados Unidos, a situação é diferente, principalmente em Nova Jersey. Um projeto de lei em tramitação no estado prevê restrições tão rígidas aos veículos autônomos que inviabilizariam um serviço realmente sem motorista. A Tesla está, na verdade, enviando e-mails diretamente para seus proprietários em Nova Jersey, alertando sobre o projeto de lei e pedindo que se posicionem contra ele. A própria declaração da Tesla sobre isso foi bastante direta, basicamente dizendo que o projeto de lei tem como alvo específico e proíbe a tecnologia deles no estado. Então, ao mesmo tempo em que a Tesla está levando o FSD para países totalmente novos, eles estão, na verdade, lutando para impedir que alguns estados daqui proíbam completamente a tecnologia. Isso aconteceria antes mesmo do serviço robotáxi deles chegar, e vamos ver o que acontece por lá. Espero que isso não aconteça, mas talvez exista alguma nuance a mais nesse projeto de lei que apareça com o tempo. Agora, do lado do software, a Tesla lançou uma nova atualização esta semana. A grande novidade é algo chamado Charge Stats 2. Ele traz uma nova visualização no mapa dos locais onde você carregou, destaca pontos de carregamento icônicos e adiciona medalhas conforme atinge certos números de recargas. É um recurso que não altera sua forma de dirigir, mas que donos de Tesla costumam gostar, pois relembra lugares visitados pelo carro. A Tesla tem feito muito disso ultimamente, transformando aos poucos o aplicativo em um centro para carregamento, estatísticas e outros aspectos da experiência de ser proprietário, e isso é uma grande razão pela qual os donos de Tesla costumam permanecer bastante fiéis a esse ecossistema a longo prazo. Agora, mais uma novidade do lado do aplicativo. Para Android, a Tesla finalmente está trazendo notificações no estilo de atividades ao vivo para o aplicativo deles no Android. Quem tem iPhone já conhece essas notificações. Ao usar o Supercharger, um bloco ao vivo aparece na tela de bloqueio mostrando o nível de carga e o tempo restante, sem precisar abrir o app. Você recebe as mesmas atualizações ao vivo, tanto durante a corrida de robotáxi, quanto enquanto o carro se dirige até você. Os iPhones já tinham isso, pois a Apple criou o sistema primeiro no iOS. O Android só ganhou algo similar recentemente. Mesmo com esse recurso, a Tesla sempre atrasa ao atualizar o app Android. Então, os donos de Android da Tesla ficaram presos com um aplicativo mais básico e muitas reclamações do tipo: quando é que a gente vai receber isso? Agora recebem atualizações de carregamento ao vivo e de robotáxi direto na tela de bloqueio. É algo pequeno, mas como já falei sobre o software da Tesla, isso segue a tendência de transformar o app de simples chave e controle do ar-condicionado em centro de comando para donos de carros. Receber estatísticas de carregamento em tempo real para todos é uma excelente atualização. Agora, na área de energia da Tesla, imagens de drone da fábrica de Megapack da Tesla em Lathrop, Califórnia, mostraram os pátios absolutamente lotados, com cerca de 500 milhões de dólares em Megapacks prontos para serem enviados. Para quem não acompanhou esse lado da Tesla, o Megapack é a bateria gigante deles para uso em escala de rede elétrica. Concessionárias e grandes empresas usam esses equipamentos para armazenar energia e estabilizar a rede elétrica. Empresas de IA, especialmente, estão comprando cada vez mais esses sistemas hoje, e a Shai está entre os principais clientes no momento. Esses produtos são hoje dos mais importantes da Tesla, pois o setor de energia cresce rápido e mantém boas margens, mesmo quando as vendas de carros oscilam. A Tesla instala esses sistemas rapidamente, e o armazenamento de energia destaca-se nos resultados financeiros da empresa há tempos. O momento também faz muito sentido, porque todos esses centros de dados de IA que todo mundo está correndo para construir precisam de quantidades enormes e constantes de energia, e baterias grandes como essas são uma das principais formas de ajudar a suprir essa demanda.
Como mencionei, já vimos isso acontecer em grande escala na Xai, o que é mais um motivo pelo qual essas empresas podem se fundir no futuro. Enquanto todos discutem e focam nas vendas de carros da Tesla, o setor de energia segue batendo recordes nos bastidores e não deve desacelerar tão cedo. Agora, sobre recarga, a rede de superchargers da Tesla já supera 80 mil postos no mundo, sendo a maior rede de recarga rápida e um dos principais motivos para muitos adotarem veículos elétricos. Ela segue crescendo rápido, com 5 mil postos instalados em cerca de 4 meses. A Tesla também está lançando um novo recurso para lidar com um dos poucos pontos realmente problemáticos nesse aspecto, que são as filas em estações movimentadas em dias de grande movimento. Eles estão testando uma fila virtual, onde em vez de entrar fisicamente na fila para o próximo posto disponível com seu carro, você entra em uma lista de espera pelo aplicativo. Ele mostra sua posição na fila e o tempo estimado de espera diretamente na tela do carro, e então indica uma vaga quando uma estiver disponível. Isso se torna ainda mais relevante com a Tesla abrindo a rede para outros veículos elétricos, pois mais carros geram mais lotação nos horários de pico. Novamente, estamos falando sobre esses pequenos ajustes de software, mas com o tempo todas essas coisas vão se acumulando. Quem já esperou em um supercharger lotado, lidando com o estresse de observar os carros e torcendo para ninguém furar a fila, vai ficar muito feliz com isso. Importante notar que isso ocorre geralmente nos superchargers mais populares, em áreas movimentadas e durante feriados ou fins de semana agitados, como o do Coachella. Isso não acontece todo dia, então o motorista médio de Tesla provavelmente nunca vai usar esse recurso, mas é bom ver que está sendo totalmente desenvolvido para quando for necessário. Agora, do lado da concorrência, montadoras chinesas se aproximam ainda mais da América do Norte. O ministro da Indústria do Canadá se reunirá com 3 das maiores montadoras chinesas, BYD, Chery e Geely, para discutir a fabricação de veículos no Canadá. Para contextualizar, as 3 planejavam vender veículos elétricos no Canadá este ano. Então isso vai além. Passam de importar carros para possivelmente fabricá-los localmente. Isso é importante, pois os veículos elétricos chineses estão entre os mais baratos e avançados do mundo. Eles são praticamente os únicos concorrentes em grande escala da Tesla com lucratividade. O que os impede de entrar na América do Norte são as tarifas, por isso construir localmente é uma solução. Para a Tesla e outras montadoras que vendem aqui, essa é a concorrência para a qual já vem se preparando. A Ford já comentou bastante sobre isso. Até agora, essas marcas chinesas foram mantidas em sua maioria fora dos Estados Unidos e do Canadá, mas essas conversas são um sinal de que isso pode não durar para sempre. Ao viajar pelo mundo e ir para a Austrália, é interessante notar a presença de muitos veículos elétricos chineses nesse mercado. Eles são ótimos, carros completos que parecem ir muito bem. Não temos esses carros aqui porque a concorrência impede, e as montadoras americanas provavelmente não teriam bom desempenho contra eles. É por isso que a Tesla tem falado sobre isso, e a Ford vem alertando sobre isso há bastante tempo. Próxima notícia. No Android, o Google lançou a atualização de junho, com destaque para uma ferramenta que detecta chamadas falsas e avisa sobre possíveis golpes, além de novidades de IA como o Booking Sites. A grande novidade é que a barreira entre Android e iPhone começa a cair. Alguns celulares Samsung Galaxy agora conseguem compartilhar arquivos diretamente com iPhones via AirDrop, recurso que antes era exclusivo da Apple. Para quem já tentou enviar uma foto entre iPhone e Android e desistiu, isso será uma verdadeira melhoria na qualidade de vida. Esses são 2 mundos que quase nunca se comunicam, mas o Android está ficando muito melhor em lidar com iPhones. A Apple precisou suportar o RCS, melhorando a comunicação entre esses dispositivos. Sabemos que a Apple avança com isso de forma relutante, mas no geral é bom para todos. Na Porsche, adicionaram marchas falsas a um carro elétrico, algo que a marca antes não considerava interessante. O Taycan 2027 vai receber uma opção chamada eShift, e toda a ideia é fazer um carro elétrico parecer um carro a gasolina com câmbio manual. Agora há um novo seletor de modo no volante, borboletas para troca de marcha e 8 marchas simuladas. A Porsche se dedicou a criar essa simulação. Existe um tranco de troca de marcha que você realmente sente quando muda de marcha. Há um freio motor simulado, aquele arrasto ao tirar o pé do acelerador em marcha baixa, além de um contagiros virtual com faixa vermelha e limitador. Então o carro te segura como se batesse no limitador ao exagerar. Além da sensação, o som varia conforme sua velocidade e aceleração, como em um motor real. Ele funciona em 2 modos, um automático relaxado ou um modo totalmente manual, onde você faz todas as trocas de marcha sozinho. Agora é padrão no topo de linha Turbo GT e opcional no restante da linha, e você pode desligar tudo se quiser apenas um EV normal e silencioso.
A Hyundai fez algo semelhante no Ioniq 5N, surpreendendo muitos, pois avaliadores que esperavam algo artificial acharam que as trocas e sons falsos deixaram o carro mais divertido. Então, a Porsche, uma marca cuja identidade inteira é a experiência ao dirigir, parece ter observado isso e decidido responder, especialmente agora que mais modelos da sua linha estão se tornando elétricos, e os entusiastas se preocupam que esses carros percam o caráter que os tornava especiais. Eu fico um pouco dividido nessa questão, porque parte de mim acha que um carro elétrico deveria valorizar o que o torna especial, aquela potência instantânea e silenciosa, ao invés de fingir ser algo que não é. Outra parte de mim entende, pois um Porsche deve fazer você sentir algo, e se marchas simuladas trazem essa emoção e incentivam a escolha por um elétrico, pode ser justo. E você, o que acha? Os carros elétricos deveriam simular marchas e sons de motor ou simplesmente serem do jeito que são? Deixe um comentário aqui embaixo e me diga o que você pensa. Próxima notícia de hoje. Na Tesla e na Costco, um Tesla Semi acabou de aparecer no Arizona totalmente adesivado com a marca da Costco. Ele tem o nome da Costco, números do DOT e um ID interno da frota, tudo bem visível no caminhão. Essa personalização mostra que vai além de um teste, pois empresas que apenas experimentam o caminhão usam sem adesivos ou nas cores da fabricante, evitando associar sua marca ao que ainda não assumiram. A personalização permanente da Costco mostra que o caminhão está sendo integrado à frota. Isso combina com a Costco, pois é um atacadista que usa grandes centros de distribuição para abastecer lojas de depósito próximas. Esses seguem rotas previsíveis e repetitivas, sempre dentro do alcance do Tesla Semi. Os caminhões recarregam direto no centro de distribuição, ciclo para o qual o Semi foi criado. Grandes empresas já usaram o Semi com a PepsiCo como primeira cliente de frota há anos, mas a Costco colocar seu logo ali mostra um compromisso diferente do de outras empresas. Isso é ótimo para a Tesla. Vale notar que esse caminhão é a versão antiga do Semi, anterior à produção em massa e sem a barra de luz frontal. A Tesla adotou um design mais leve e eficiente para a produção em massa, então, conforme a Costco ampliar sua frota, esses caminhões mais novos devem aparecer. Ótima notícia para a Tesla e o Tesla Semi, estou animado para ver isso finalmente ganhar escala e ver esses caminhões nas estradas. Por fim, algumas menções rápidas hoje. A SpaceX superou a Amazon e agora é a quinta empresa mais valiosa do mundo, valendo cerca de 2,8 trilhões de dólares atrás apenas de Nvidia, Alphabet, Apple e Microsoft. Até a publicação deste vídeo, isso pode mudar. Os Estados Unidos superaram 250 mil pontos públicos de recarga de veículos elétricos, incluindo mais de 73 mil carregadores rápidos, corrente contínua mostrando a expansão da rede em todo o país. Além dos supercarregadores da Tesla, um relatório encontrou um código de reconhecimento facial oculto no app da Meta para seus óculos inteligentes, capaz de identificar pessoas só ao olhar para elas. A Meta afirma que o recurso está desativado, mas isso gera uma questão de privacidade para todos esses óculos com câmera. A Tesla lançou uma barra de luz off-road para a Cybertruck em sua loja online, para quem quiser equipar mais o veículo. A Samsung anunciou seu próximo grande evento de lançamento em julho em Londres, onde apresentará seus novos celulares dobráveis. Essas foram as notícias de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Para assistir a análise completa em vídeo do modelo WIGL, acesse o link acima ou na descrição. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.